Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o sacerdote da nova aliança. Existem aqui dois textos que servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Hebreus 10, verso 4, que diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O segundo texto é um texto de Hebreus 9, 26, que diz assim: ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Lembra-se que quando nós mencionamos que o Israel havia saído do cativeiro do Egito e agora vinha se dirigindo para a terra de Canaã, o Senhor Deus deixou que eles ficassem acampados 2 anos ali na Península do Sinai. Nesse lugar, o Senhor Deus deu a eles todo um conjunto de leis. Deus deu a eles leis a respeito da própria nação, da teocracia, leis que deveriam reger o dia a dia das pessoas. Deu a eles leis de saúde, deu a eles leis morais, deu a eles leis que deveriam governar, inclusive, o próprio sistema de sacrifícios do santuário. Deus deu, inclusive, o modelo do santuário que eles deveriam construir, as medidas, que material seria usado, tudo foi providenciado por Deus dentro de um plano que foi revelado a Moisés. E você encontra tudo isso ali nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai encontrar tudo ali, dentro desses livros, o compêndio da revelação que Deus concedeu a Moisés e que ficou registrada na história de Israel enquanto nação, ok? Mas quando você olha antes desse momento ainda, há um aspecto que fazia parte já da história do povo de Deus, desde que o pecado aqui entrou. Logo em Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos a primeira noção de sacrifício de um cordeiro em favor do culpado. Até porque Adão e Eva, logo depois de terem pecado, eles acabaram se escondendo da presença de Deus. Deus vem até eles no Jardim do Éden e pergunta aonde eles estavam. Quando eles se apresentam diante do Senhor Deus, eles estavam vestindo roupas feitas de folhas de figueira. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus fez para eles roupas feitas de peles de animais, provavelmente de pele de cordeiro, e aí você encontra a primeira, por inferência, você encontra aí a noção do primeiro sacrifício que foi feito. Depois você vai encontrar na história de Caim e Abel, o sacrifício do cordeiro sendo ali efetuado e aceito por Deus, o sacrifício que foi oferecido por Abel. Você vai encontrar, depois, na própria experiência do Noé, logo depois que ele sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é um sacrifício. E você encontra essa noção de sacrifício na experiência de Abraão e de outros patriarcas. Você vai encontrar essa noção de sacrifício muito tempo antes da própria instituição do sistema de sacrifícios que foi dado a Israel lá no Sinai. Todo esse sistema de sacrifícios apontava exclusivamente para Cristo Jesus. Como o próprio João Batista apontou logo depois do batismo de Cristo Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi apontado como tal. Então, quando você olha para todo esse sacrifício que aconteceu na era patriarcal, até o momento em que Israel é estabelecido como nação, cada cordeirinho morto apontava para Cristo Jesus, o Messias. Mas você se lembra que quando nós mencionamos que Deus estabeleceu uma aliança com Israel, o que Deus queria era que, através de Israel, o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro pudesse ser difundido entre todas as nações. Deus foi claro ao mencionar que os escolheu por causa dos outros. Então, agora, através do sistema de sacrifícios que Deus estabeleceu para eles, olha, veja, é a primeira vez que Deus vai dizer: vocês vão fazer um santuário. Deus disse claramente: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus deu as medidas, estabeleceu o tamanho do pátio, que móveis deveriam ter no pátio do santuário, o tamanho do lugar santo, que móveis deveriam estar ali dentro, o lugar santíssimo, que móveis deveriam estar ali, todas as medidas, tudo foi feito de acordo com um modelo
diz a Bíblia, do que Moisés recebeu de Deus enquanto estava no monte. Então, junto com essas medidas e esses modelos para que ele pudesse construir o santuário, foi dado para ele também uma grande lista de tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos. Sacrifícios esses que visavam exclusivamente mitigar ou tirar da nação a noção de pecado. Todos esses sacrifícios apontavam, de uma maneira ou de outra, para Cristo Jesus e para algumas das fases do ministério de Cristo Jesus. Quando olhamos, por exemplo, para o pátio do lugar do santuário, onde havia ali o altar do holocausto, nitidamente, o pátio representa a primeira fase do ministério de Cristo Jesus, quando ele veio aqui à terra, aonde o cordeiro era sacrificado, ele foi morto no pátio. O Calvário, a cruz representa ali, está representado no altar do sacrifício. Logo depois de ter subido ao céu, ele foi fazer intercessão diante do Pai, o que demonstra que ele foi para o lugar santo, que era onde acontecia a intercessão. Depois que o sacrifício era feito, o sangue do animal era levado para o lugar santo e, simbolicamente, era colocado dentro do santuário. E como o próprio Daniel, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, mencionou, quando esse período, levando em consideração o princípio do dia-ano dentro da profecia, em 1844, o Senhor Jesus entrou no lugar santíssimo, no terceiro compartimento do santuário celestial, para poder iniciar o processo de julgamento, de juízo, que é o que aconteceu no dia da expiação. E quando isso tudo terminar, ele retornará para poder buscar o seu povo. Então, você percebe nitidamente que todo o ritual do santuário, nós estamos aqui só olhando assim por cima do que acontecia no santuário. Tudo representava a Cristo Jesus, todos os sacrifícios. Não apenas o sacrifício, mas o sumo sacerdote, de maneira especial, representava Jesus. Que não apenas como sacrifício, mas como aquele que faria intercessão, que ministraria em favor da humanidade em cada fase do seu trabalho no santuário celestial. É nessa perspectiva que a carta aos Hebreus vai dizer para a gente, no capítulo 10, verso 4, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Como mencionamos na lição de ontem, até o momento da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, cada sacrifício feito apontava para o futuro, para o perdão que seria oferecido à humanidade através do sacrifício de Jesus. Mas não era o perdão propriamente, mas era uma promessa de perdão. Porque quando, na quinta-feira à noite, Jesus estava lá no Jardim de Getsemane, o peso da culpa dos pecados foi todo colocado sobre ele. E o peso foi tão intenso que ele chegou a suar grossas gotas de sangue. Você percebe que, antes de Cristo Jesus, as pessoas recebiam uma promessa de perdão. Depois de Cristo, nós temos a certeza de que o perdão foi oferecido porque ele morreu na cruz do Calvário. Mas agora, na perspectiva da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer para a gente que todo o sacrifício e a mediação sacerdotal que os acompanhava Israel, se cumpriram em Cristo Jesus. E Jesus se tornou o sacrifício do qual provém o sangue da nova aliança. A aliança tem que ser regada em sangue. E o sangue do Salvador confirmou a nova aliança, tornando a antiga aliança ou nula, ou então uma aliança que era totalmente baseada em sacrifícios, e que agora não havia mais necessidade desses sacrifícios. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício já havia sido feito de uma vez por todas. E aí vem Hebreus 9, 26, que diz, ora, nesse caso, seria necessário que ele, Cristo Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o autor da carta aos Hebreus diz que o perdão efetivo dos pecados não podia ser oferecido pelo sangue de touros ou de cordeiros. Eles só apontavam para aquele que viria para resolver o problema do pecado, que era Cristo Jesus. E depois que Cristo morreu, não tinha mais a necessidade de que animais fossem mortos. E o serviço santuário terrestre já tinha cumprido a sua função. É exatamente por isso que lá em Mateus, no capítulo 27, verso 51, nós encontramos o que aconteceu exatamente no momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário. O Mateus vai dizer assim, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo,
tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que Mateus está dizendo é que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado. E o cordeiro, isso aqui é um detalhe interessante. No livro de Santas Nações, a Sharon White diz que o cordeiro que estava para poder ser sacrificado às 3 da tarde fugiu. E não houve sacrifício. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício tinha sido feito. Então agora, todo aquele sistema, o ministério sacerdotal, que era realizado pelos levitas, que ofereciam e, ao mesmo tempo, faziam a mediação dos sacrifícios no santuário terrestre em favor do povo, que estava ligado aos sacrifícios de animais, deixou de ter a sua importância. Uma vez que todos os sacrifícios terminaram, mas o ministério dos levitas não era mais necessário. Porque agora Jesus, não mais agora como sacrifício. Porque como sacrifício ele o foi ao morrer na cruz do Calvário. Mas quando ele sobe aos céus, ele sobe como sumo sacerdote para fazer intercessão pelo seu povo no santuário celestial. Não precisamos mais agora dos levitas para poder desempenhar um trabalho de intercessão por nós. Precisamos do único e suficiente sacerdote que se encontra no santuário celestial intercedendo por nós. Então, nessa perspectiva, nós temos que concordar com o autor da carta aos Hebreus, no sentido de que a segunda aliança ela é superior à primeira. Porque nessa segunda aliança, nós temos agora não mais uma promessa de perdão, mas uma garantia de perdão. Nós não temos mais agora um ser humano que representa aquele que faria intercessão, o sacerdote terreno, mas temos um sumo sacerdote perfeito, que é Cristo Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. Louvado seja Deus por aquilo que representa essa aliança. Quando estabelecemos uma aliança com Cristo, portanto, nós podemos ter a certeza de que não tem nada mais que precisa ser feito para que nós possamos ser salvos. Tudo já foi realizado em Cristo Jesus. E no momento em que o juízo terminar no santuário celestial, Cristo Jesus voltará para buscar cada um dos seus filhos. Vamos orar agradecendo a Ele por isso? Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus todos os símbolos do santuário terrestre se cumpriram. Obrigado porque hoje Ele faz intercessão por nós junto de Ti. Ajuda-nos a podermos ter o sangue do sacrifício de Cristo sobre nós. Em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?